O título desse vídeo deveria ser "Pare de procrastinar", porque é exatamente isso que eu tô fazendo. Uma das coisas mais legais na cerâmica, na minha opinião, e acredito que na de todos os outros ceramistas, é que muitos dos nossos materiais, eles são completamente reutilizados e reaproveitados. E com a nossa argila é exatamente isso que a gente deve fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de duas partes, ó. Essa aqui, ela tá mais grossa, tá vendo? Tá maior. Essa aqui tá o mesmo tamanho, mas ela tá mais fina. Então quanto menor for a partícula, melhor vai ser a reciclagem. Esse pedaço de argila é grosso comparado a esse. O objetivo é que a massa, ela dissolva mais rapidamente e fique sem nenhum caroço, né? Então essa parte da argila que está mais grossa, ela vai tender a acumular a água por fora, mas por dentro ela pode permanecer seca. E aí a gente vai ter uma massa onde vai ter uns pedacinhos mais grossos. Essa daqui, por exemplo, quando a água bater em todas as duas faces dela, vão tender a dissolver e ela vai se tornar pequenas partículas mais rapidamente. Então o ideal é que a gente tenha sempre, durante a reciclagem, partes menores, né, que tendem a ser mais assim do que partes grossas. É bom a gente destruir em partículas menores. Nesse momento a gente não consegue perceber, mas cada pancada que eu dou em algum pedaço para quebrar, sobe uma suspensão de micropartículas super quase invisíveis, que elas suspendem no ar e a gente respira isso. E uma coisa importante que eu preciso deixar claro aqui é que a cerâmica, ela tem muitas coisas para a gente poder admirar, que a gente acha lindo o processo criativo, a gente acha hipnotizante, né? O torno girando e a peça sendo construída, mas muito pouca gente fala sobre isso, que é o cuidado com a nossa saúde enquanto a gente trabalha. A massa da cerâmica contém partículas de sílica que faz com que ela enrijeça no final do processo com a queima, na alta temperatura. Aqui vocês percebem que o meu estúdio ele é o máximo de limpo possível. E eu mantenho uma limpeza durante o meu trabalho também que é super eficiente, evitando poeiras e evitando essa suspensão de partículas. E aqui no processo de reciclagem a gente precisa ser eficiente quando a gente está trabalhando. Eu tenho sempre à mão aqui no estúdio uma máscara de proteção N95 ou PFF2. Nós estamos acostumados por conta da pandemia ao uso de máscara, mas eu vejo pouquíssima gente trabalhando com máscara, esmaltando com máscara, com proteções de EPI, que são as proteções de segurança para gente que trabalha com isso, né, com pó de material. Pessoas esmaltando peças, confraternizando, tomando champanhe, vinho, comendo. Eu vejo isso, mas eu acho um tremendo absurdo, e muita gente fazendo reciclagem de argila também, sem nenhuma proteção, passando isso adiante. Então é interessante que a gente tenha sempre uma máscara para a gente não aspirar esse pó, porque causa uma doença chamada silicose.
A silicose é uma doença causada para aqueles ambientes insalubres, onde tem lama por todas as partes. As pessoas trabalham no meio da lama e tem vários vídeos na internet, aqui no YouTube principalmente também. Você vê pessoas trabalhando em ambientes super insalubres que romantizam a sujeira, né? E eu sou totalmente contra isso. Então você que está começando agora, que a cerâmica chegou para você como um alívio, tenha respeito ao seu corpo, à sua saúde e use sempre materiais que vão proteger a sua saúde. Máscaras, óculos, luvas, tudo que você puder se proteger para você promover a saúde para o seu corpo. Então a reciclagem da argila, como a gente precisa quebrar vários materiais, né, vários blocos de argila, a gente vai precisar usar uma máscara. A partir de agora eu não sei se a minha voz vai estar saindo boa, o microfone continua bem pertinho de mim, então a gente agora vai se comunicar um pouquinho com esse tom mais abafado, mas 100% de saúde. Eu peguei esse potinho, que ele é de plástico transparente, eu vou colocar um pedaço, vou procurar aqui pedaços maiores de argila para colocar aqui, vou deixar a câmera filmando, coloquei o microfone também aqui na ponta, para que vocês possam ouvir as borbulhas, que quando a água penetra a argila, né, a argila ela reidrata e existe uma oxigenação dessa massa que antes estava seca para úmida. E aí ela vai borbulhando e esse barulhinho é super gostoso. Então eu vou escolher aqui alguns pedaços, uns pedaços maiores, uns pedaços menores, para poder vocês darem uma observada como esse processo é incrível.
E aqui em cima vai dando alguns materiais como pedaço de madeira, enfim, cabelo, poeira. Vai dando tudo aqui porque quando eu limpo o chão, eu jogo na reciclagem e aí todo o resíduo que tem junto vai. Vamos continuar. Eu peguei o nosso potinho transparente. Depois que a gente hidrata a massa, ela fica assim, ó. É a lama de volta como se fosse na natureza. As camadas, ó, que vão dando. Isso aqui é muito bonito, é como se fosse na natureza, ó. Coisas vão passando, alguns tons sobre tons, e aquela aguazinha do leito do rio que fica segurando a argila, ó. E aqui a gente também consegue ver que tem algumas lâminas, ó, soltas, tá vendo? Isso que está correndo aqui são partículas muito pequenas que elas ficam em formato de lâmina mesmo. Então, quando a gente está trabalhando a nossa massa, a gente precisa colocar essas lâminas na mesma posição, seja na placa, no torno. E agora a gente vai bater esse montante aqui de argila que a gente colocou para reciclar e a gente vai perceber se essa água que está aqui ela é excessiva ou se ela já está suficiente. Eu peguei um mixer que eu bato o esmalte e eu vou dar uma mexida aqui, ó. Desse jeito que a massa está aqui, como um iogurte, né, bem espesso, bem grosso, e ela já poderia ser colocada no gesso para poder perder essa umidade, né, que ela está numa consistência aqui, ó, muito boa, tá vendo? Muito boa. E é assim que a nossa massa tem que ficar aqui no balde. Então, tem bastante água, mas também tem bastante massa. E agora eu vou bater, não com um batedor de esmalte, né, para porções
de 100 ml, quando eu produzo esmalte em pequena quantidade, eu tenho uma furadeira que eu vou agora, ó, mexer todo esse esmalte para a gente perceber se tem muita água ou pouca água. Combinado? Vou botar a câmera pertinho porque esse balde ele tá com a água do torno. Então nesse balde eu usei ainda uma outra massa que eu tinha de um outro fornecedor e agora ela tá misturando. Então esse balde exclusivamente ele vai ser uma massa que vai ser uma massa mista, porque eu tenho dois tipos de massa aqui no estúdio. A que eu uso, que eu trabalho, que vocês mais veem nos meus vídeos, e uma outra massa que eu comprei um lote há bastante tempo atrás quando eu comecei a fazer cerâmica. E eu mudei o meu estúdio para casa, né? Saí do curso presencial, então eu comprei um lote de uma massa que é basicamente uma massa experimental. Eles têm diversas cores, a plasticidade da massa é muito boa, mas profissionalmente eu não achei legal. Que é uma massa que não tem uma qualidade muito certeira, ela varia muito de uma massa para outra. Às vezes o lote da mesma massa, ele também varia muito a cada produção que você vai fazer ou a cada compra que você faz, então é uma massa que eu particularmente não gosto. Essa massa cinza aí, ó, que tá entrando no meio da marrom, é a massa que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Quando eu juntar aqui, como é muito pouco dessa massa, que eu cheguei a fazer alguns copos, ela vai homogeneizar e o volume maior da minha massa vai acabar tomando conta. Mas enfim, é uma massa. Esse balde aqui é um balde de massa mista. Eu vou até identificar quando eu for fazer a secagem dessa massa para poder entender. Agora o que vai ser feito? Eu vou pegar minhas placas de gesso, vou colocar sobre a mesa e vou começar a passar essa argila que está muito bonita. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é uma argila bem homogênea durante a reciclagem. Quando a gente fala de reciclagem, a gente fala de homogeneidade da massa. Vocês conseguem perceber aqui, ó, o quão lisa tá essa massa e brilhosa, ó. Tá vendo? Ela tá brilhosa, dá até vontade de comer. Toda vez que isso acontece, esse processo de reciclagem, eu penso assim logo numa ganache. Olha isso, que coisa deliciosa.
Uma dica legal é o seguinte, ó, eu uso as colunas pequenas do forno para fazer apoios, para colocar o gesso em cima. Ó, vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, essa placa aqui, para eu não colocar direto em cima da madeira e a madeira acabar absorvendo essa umidade excessiva e estragando, eu coloco aqui, ó, 4 apoios e apoio a placa de gesso. Então a placa de gesso vai pegando a umidade da argila que a gente está reciclando e ela vai evaporando o excesso da umidade por baixo da placa. Hoje fazem exatos 5 dias desde que eu comecei esse processo de reciclar toda a minha argila aqui no estúdio. Eu tenho esse balde aqui, agora pela metade. Ontem eu coloquei essas massas todas no gesso. Algumas já começaram a dar uma levantada aqui, ó, como a gente consegue ver. Outras ainda estão completamente coladas no gesso. Isso significa que vai levar um pouco mais de tempo para que eu possa, enfim, dar uma virada e secar a parte de cima, né? E uma coisa que é legal da gente poder falar é que esse processo de reciclagem da argila permite que a gente tenha sempre massa disponível, né? Eu uso, essa massa é toda creme, então eu sempre tenho massa creme o tempo inteiro. E cada vez que a gente recicla a argila, a gente tem uma argila mais macia, mais maleável, mais gostosa de construir, né? Uma peça, alguma coisa. E esse processo ele é realmente um processo que ele exige atenção, exige dedicação. Você, enfim, às vezes perde uma semana de mão na massa, mas ganha um material assim em abundância. Então eu vou mostrar hoje como que tá esse processo aqui. Ainda não está terminado, ainda tem bastante coisa para fazer. Mas eu vou mostrar que eu já separei um saco, ele tá até aqui, de argila. Ele tá com 5,7 kg. Foi o primeiro pedaço que eu consegui aqui em ponto bacana para poder já deixar descansando para trabalhar. Tem mais um monte de argila ali em cima. Tem mais um monte de argila ali em cima que tá já secando. Que é o seguinte, vamos lá.
E aí uma coisa legal é, quando a massa ainda está muito úmida, mas eu quero avançar a etapa dessa parte que compete ao gesso, eu faço alguns montinhos, que são cobrinhas grossas, eu dobro elas e coloco elas para poder também perder essa umidade, mas fora desse processo aqui do gesso. Eles viram uma segunda etapa de secagem e a partir dessa segunda etapa de secagem eu faço a sova e guardo no pacote. Então as imagens estão passando aí na tela dessa semana que rolou tudo isso, enfim, em looping basicamente. E agora aqui eu tô meio que no meio desse processo, talvez eu ainda tenha que preencher todas essas etapas aí do gesso. Então esse vídeo, ele, enfim, levou mais tempo aqui no back office para poder ser produzido. Eu achei que ele seria um vídeo mais rápido, mas não foi, porque o tempo não ajudou. Mas ele tá um vídeo bem completo, então para você que tá precisando reciclar sua argila, para você que tá, enfim, acumulando baldes aí, faça aos poucos para você ganhar tempo, ganhar qualidade do seu trabalho, para você não perder tempo de produção com reciclagem, apesar de que a reciclagem ela faz parte de todo o trabalho de ceramista. Então isso aqui também é trabalho, é a parte chata e que ninguém gosta de fazer. Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha aproveitado de alguma maneira, que tenha sido útil para você. Algumas pessoas que me seguiam falavam assim: Douglas, você fala tudo sem dizer uma palavra. Isso significa que eu mostrava o meu dia a dia acontecendo e que as pessoas elas eram muito atentas. Algumas das pessoas eram muito atentas e que elas aprendiam bastante coisa me vendo. Ou seja, a observação é a chave do aprendizado e eu sempre observei muito as pessoas que eu sempre admirei e continuo observando e aprendendo muito olhando as pessoas trabalhando. Então eu espero que você esteja atento aos vídeos, atento aos detalhes, que você aprenda, principalmente se você está começando na cerâmica, principalmente se você já ouviu alguma coisa e não entende o porquê daquilo funcionar. E qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever nos comentários. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que vai gostar também, ou de aprender, ou simplesmente de ver o processo, de conhecer a beleza da cerâmica. Eu tô aqui para poder servir conhecimento, para poder mostrar para vocês como funciona a vida de um artista que empreende com a cerâmica, que traz vida em sua arte. E eu estou muito feliz de poder mostrar o meu trabalho acontecendo aqui, né, no YouTube, que é uma plataforma onde a gente pode mostrar um processo mais longo do que o Instagram. Eu estou muito feliz com isso, eu espero que você também esteja feliz com isso. E eu conto com seu apoio aqui, curtindo, comentando e compartilhando, se inscrevendo no canal para que o YouTube consiga perceber que vocês estão apoiando o meu trabalho e que ele possa divulgar para mais pessoas. Existe agora uma função nova que é o hypar, então se ele aparece para você aí no comentário, hypa o comentário, que isso vai significar, acho que é o envio de alguns pontos, né? Isso aí também aumenta a divulgação do vídeo. E é isso. Se você gostou, faça tudo isso que eu te pedi, que eu vou ficar muito feliz do lado de cá. Até o próximo vídeo. Tchau!